Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Tudo certo? Então eu estou aqui para trazer a resolução de alguns exercícios e questões a respeito da globalização que nós vimos trabalhando e hoje eu vou falar um pouco a respeito das fases do capitalismo e um dos autores que contribuiu muito com a compreensão dos sistemas econômicos, da evolução dos sistemas econômicos foi o filósofo e economista Karl Marx. Tá? Gostando dele ou não, porque hoje em dia existe muita polêmica em cima de autores como ele, especialmente pelas ideias políticas que ele tinha, que ele suscitou no movimento comunista. Independente disso, ele teve uma contribuição acadêmica importante para os mais diversos campos das ciências humanas, desde o direito, a economia, a sociologia, a geografia, a história, enfim, para vários campos. E aqui na análise, na compreensão do processo de globalização e da evolução dos sistemas econômicos, a obra dele é muito importante também. Então, uma das coisas que ele traça aqui nesse texto, que traz no enunciado do exercício, é a evolução da sociedade, especialmente daquele lugar que ele vivia, ali da sociedade europeia, onde nós tínhamos na Roma Antiga um sistema escravista, né, onde existiam as diversas classes. Ele coloca aí especialmente as divisões de classes existentes em cada sistema, em cada período. Né? No caso, nós tínhamos os patrícios, os guerreiros e os plebeus e escravos, né, na Roma Antiga. E nós vamos, depois com a queda do Império Romano, nós vamos ter o sistema feudal lá, que nós já falamos no vídeo aí de sistemas econômicos. Se vocês não viram, eu vou deixar o link na descrição. E no feudalismo nós tínhamos aí os senhores feudais, os vassalos, membros de corporações e artesãos, né, que faziam os trabalhos artesanais fora do campo. E depois nós temos aí a evolução que ele chama da sociedade moderna burguesa, da moderna sociedade burguesa, que é basicamente o sistema capitalista, onde nós temos aí a propriedade privada dos meios de produção e a expansão, a liberdade de comércio, né, o livre mercado, que são suas principais características. Tá? Então ele faz essa evolução da economia da Roma Antiga, o período medieval, que é o sistema feudal, o período capitalista, e o que posteriormente na obra dele ele vai defender aí como a superação do capitalismo, né, como uma evolução natural, que é o sistema socialista e o comunista. Né? Mas isso aí é um outro tema, um outro debate. Tá? Nós vamos focar aqui no que nós estamos estudando, que são as fases do capitalismo. Né? Então, qual a diferença entre essas três fases? É isso que pergunta ali o primeiro exercício. Então, entre esses modelos econômicos que ele citou, está basicamente o que eu acabei de dizer, né? As diferentes classes sociais que existiam e especialmente o capitalismo com a sua propriedade privada dos meios de produção, com a liberdade de comércio, com a economia de mercado, que é a principal característica dele. Então são essas características que vocês têm que ter em mente, tá? Que é o que caracteriza o nosso sistema econômico que nós vivemos hoje. Segundo o texto, qual o motivo da evolução da indústria moderna? Tá lá no quinto e no sexto parágrafo. Ele fala que os mercados continuaram crescendo e aumentando, também a manufatura não dava conta. O que é manufatura? Manufatura é aqueles trabalhos manuais. Por exemplo, um alfaiate sozinho ele já não dava conta da grande demanda de roupas que tinha ou do desejo deles de lucrar, né? Então a grande indústria deu lugar àqueles alfaiates, né? Então nós temos uma grande indústria, os lanifícios, né? As fábricas, a indústria têxtil, né? De roupas, e elas foram evoluindo. Isso aí é um dos exemplos, né? Então a evolução da indústria moderna se deu com o aumento da demanda por bens e serviços e também com essa sede de lucro, né? Que o capitalismo ele movimenta, que faz parte dele, né? A burguesia ela precisa acumular capitais. O empresário ele precisa de lucro para manter o comércio sobrevivente. Então, essa busca de lucro vai fazer com que ele passe a vender mais. Eu vendo 100 peças de roupas, mas eu preciso vender mais para aumentar o meu negócio. Então, ele não se contenta só com aquilo que supre a necessidade dele. Ele vai querer ampliar mais os lucros e o domínio. Então, isso vai fazer com que mais fábricas se multipliquem e mais recursos tenham que ser pegos dos mais diversas partes do planeta. Então nós temos aí uma charge, né, que fala aí do colonialismo, que vai ser visto aí, inclusive como uma fase superior ou parte, né, da evolução do próprio capitalismo.
E segundo texto, quais as consequências da expansão de indústrias, né? Então isso aí nos últimos parágrafos, né? Toda essa expansão gerou primeiramente a urbanização, a concentração em grandes centros urbanos, o êxodo rural, né? Como eu já falei em outro vídeo também. E nós vemos aí também um atrito, né? Entre a economia, né, que está se expandindo, entre a indústria de um país com as indústrias locais de outro. Então, por exemplo, se eu tenho um mercadinho, vamos supor que eu e você somos dono do mercadinho, e nós estamos sobrevivendo bem com aquele salário, de repente cai na nossa vila um Walmart, né, uma empresa transnacional estrangeira. O que acontece? Ele consegue vender em maior quantidade, em produtos mais baratos, e aí nossa lojinha de esquina do bairro quebra. Então nós o que acabamos fazendo o quê? Normalmente nós vamos tentar trabalhar para nos resta trabalhar para o Walmart, virar funcionários do Walmart. Então isso aí é um exemplo, certo? Aí nós temos o atrito entre a empresa transnacional, que no caso é o Walmart que se colocou aqui, e a empresa local, que seria a nossa lojinha. Então existe o atrito entre a burguesia nacional, que seria nós, né, as lojas locais, com uma burguesia internacionalizada, grande, né, que seria o Walmart, as transnacionais concorrentes. Então isso que é a tendência aí dessa expansão da indústria nos países capitalistas também, além da urbanização, da formação de cidades, centros urbanos, né, o êxodo rural, também vai ter aí a quebra de pequenos comércios. Então os grandes tendem a engolir os pequenos e nós temos aí uma concentração de riqueza maior nas mãos de poucos, né? Então essa seria a tendência, pelo menos naquela época ali da Revolução Industrial, beleza? Então são essas as questões que eu tinha para responder aqui e eu vou fazer mais vídeos respondendo outras questões e fico com vocês por aqui até o próximo vídeo. Valeu!